Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de 1 Coríntios. Bora lá? A Ti, Senhor, nós rendemos graças porque o Senhor é bom. Louvado, exaltado e engrandecido seja Teu nome. O Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bom. O Senhor é o único Deus. Louvado seja o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador de todo o céu e de toda a terra, aquele que foi, que é e que há de vir. Nós louvamos o Senhor. Nós louvamos o Senhor porque o Senhor é maravilhoso. É um Deus magnífico, é um Deus cuidador. É um Deus que está sempre atento e sempre cuidando dos seus filhos. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome, Pai, porque o Senhor é o único digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser exaltado, de ser engrandecido, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito. Obrigado pelo fôlego de vida, pela sua misericórdia que se renovou mais uma manhã sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque temos o pão sobre nossa mesa, temos o alimento, o sustento. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado e nos protegido e nos livrado de todo mal. Obrigado, Senhor, porque nós temos caminhado contigo e assim o Senhor tem nos trago cada vez mais maturidade para a compreensão da tua palavra. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito e por tudo que está fazendo em nossas vidas. Louvado, exaltado e engrandecido seja o Senhor. Espírito Santo, vem nesta manhã falar aos nossos corações. Que o Senhor venha revelar e interpretar as tuas escrituras. Que possamos tirar o máximo proveito dessa situação. Que possamos ter uma vida segundo a vontade do Messias, para a honra e para a glória do teu santo nome. Para que o Senhor seja exaltado aqui, hoje e sempre. Espírito Santo, também derrama sobre nossas vidas os teus dons conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme no teu tempo e na tua hora, conforme for necessário, para a honra e para a glória do teu santo nome. Seja também, Senhor, com esses locais onde as pessoas, em vez de buscar paz, elas estão buscando delírios. Que o Senhor esteja fechando essas portas, que essas pessoas estejam vendendo este lugar e não mais servindo a Satanás, Pai. Que as pessoas possam voltar os teus olhos a Ti e começar a louvar e glorificar o Teu nome, porque só o Senhor é digno. Que elas entendam o quanto estão sendo e o quanto foram enganadas e o quanto é necessário ouvir e estudar da Tua palavra para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem com todo o poder, toda a autoridade, todo o Espírito. Faça de nós teus exércitos. Somos teus soldados. Nos prepare, Senhor, para a batalha. E que tudo isso, Senhor, seja para a glória do teu santo nome, Senhor. Seja com a nossa nação, esteja despertando-os. Seja com Jerusalém, que o Senhor traga paz para aquele lugar. Mas nós sabemos, Pai, que a paz era só o início de um grande conflito que nos levará até o Senhor. Louvado, exaltado e agradecido seja teu nome, Pai,
por tua fidelidade, pela tua graça e pelo teu amor. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós engrandecemos ao Senhor. Amém. Vamos lá, então a gente está lendo o livro de Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, e a gente sabe que as cartas eram para resolver alguns problemas, alguns dilemas. E um dos problemas que Paulo tem encontrado na igreja de Coríntio, ou através de cartas que pessoas o escreveu, ou através de comentários de pessoas que lá estiveram. Paulo até manda Timóteo para resolver, mas aí ele escreve essa carta para resolver estes problemas que está acontecendo na igreja de Corinto. E um dos problemas é a divisão dentro da igreja. Uns dizendo que é de Paulo, de Apolo, de Pedro. E Paulo está deixando bem claro que precisamos ser humildes, que não importa quem levou, quem plantou. O importante é o Senhor a quem dá o crescimento. O importante é sermos espirituais. O importante é ter um alicerce fundado no Senhor Jesus. O importante é ter um alicerce de valor. Então, não trabalhar por trabalhar, mas trabalhar com excelência. O importante, então, é buscar ao Senhor de todo o coração, porque Cristo é o Pai da igreja. E aí, Paulo, então, ele vai continuar no capítulo 4, exortando no início sobre esta humildade, sobre como devemos nos portar e como devemos fazer, né, agir dentro do ministério, né? Pensar que essas cartas é principalmente direcionada aos líderes da igreja de Corinto. Então, Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4, tem por tema Apóstolos de Cristo. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus. Olha só, então a gente tem que se considerar servo, só que a gente tem uma função. Nós somos encarregados do ministério de Deus. Então Deus nos confiou levar o seu ministério a outras pessoas. Deus nos confiou o seu testemunho. Deus nos confiou a sua igreja. Bom dia, André. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmã Beth, irmã Gabriela, todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, André. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. A gente está lendo capítulo 4, versículo 2. Ok. O que se requer desses encarregados? O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa se julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Na ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Versículo 6. Irmãos, aplique essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito.
Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna vocês diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Versículo 8. Vocês já têm tudo o que querem. Olha só. Vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos. Chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como de homens. Então, Paulo está deixando bem claro para a liderança, cara, parem de fazer o que vocês estão fazendo. O apostolado, Paulo está deixando claro aqui, assim como o testemunho de Cristo, lembrando que a gente está falando de uma época do início da igreja, primitiva. Então a gente está falando de uma igreja que a gente chama elas de igreja apostólica, né? Que é a igreja que foi fundada pelos apóstolos e que os apóstolos ainda estão presentes nessa igreja. Mas a gente já vê desde o início da igreja, perseguição. A gente vê desde o início da igreja a perseguição, começando pelos judeus, e depois essa perseguição vai ser dos romanos à igreja de Cristo. E a gente está vendo Paulo, então, tendo que falar, cara, olha, não sei porquê, mas Deus nos escolheu como apóstolo e nos colocou como o último da fila, como o menor entre vocês. Olha, então, Paulo vendo diante de Deus a sua, vamos colocar assim, insignificância, que Deus é quem tem que ser louvado e Deus é quem tem que ser exaltado o tempo todo. Interessante, Éder. No meu fala ministro de Cristo, né? O seu apóstolo, né? E aí, eu escrevi aqui no cantinho. Essa palavra ministro não quer dizer do primeiro escalão do governo. Que todos precisam lembrar que perante Deus, a pirâmide é invertida. Quem quer se tornar o primeiro, que seja o último. Então, assim, às vezes eles querem, ou eu sou, cresce, é só, né, exclusividade. E perante a visão de Deus não é dessa forma. O maior é o menor, né? Então, Paulo, ele está deixando claro aqui que, né, a palavra ministro aqui não era o primeiro escalão do governo, aqui não é diácono, nem dulis, é uma coisa bem inferior, que eram os escravos condenados à morte, que eram levados para os porões dos navios acorrentados, para remar até a morte, né? Então, ele diz que na igreja de Deus não tem espaço para soberba, orgulho, vaidade. Na igreja de Deus, Jesus disse que no reino a pirâmide está virada, né? Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. E ali estava sendo diferente. Eles estavam se engrandecendo por ter esse nome, por ser, né? É que Paulo aqui ele está não só ensinando aos apóstolos, né? Ou falando de apóstolos, ele está falando também para os mestres, aqueles que ensinam, né? Aqueles que estão lá na frente da igreja ali. E ele está deixando claro que precisamos ser, então, humildes.
Precisamos entender que Deus nos levantou para isso e é dele o ministério, é dele a igreja, é dele o poder. Só que a gente percebe que não só naquela época de Paulo, como também hoje, a gente pode trazer isso de novo. Os pastores e lideranças estão achando que a igreja pertence a eles, que a igreja é deles. E não é, essa igreja ela é de Cristo. Deus não está preocupado com a placa A ou B. Ele está preocupado com o seu coração quebrantado diante dele. Nem que, se for preciso, se você seja preso, acorrentado. Ou como está esse exemplo aqui, como, por último, condenado. Porque diz que dentro da história romana, principalmente, os generais vitoriosos eram colocados na frente. E eles eram ovacionados, glorificados, eles eram colocados ali no patamar. Já os prisioneiros, já os cativos de guerra eram os últimos a entrar. E Paulo está se colocando como um dos últimos. Mesmo ele sendo o grande general, fundador de igrejas, transformador de pessoas, o cara que exorta, que expulsa, o cara que tem os dons ministeriais, ele não está colocando como se um grande general na frente. Ele está se colocando por último. Então, Paulo está ensinando aqui, eu creio, para a liderança, postura, né? Diante da igreja. Lá no 8 ele fala: vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós, né? Como quem diz, vocês estão surfando em onda errada. Não sabe que Deus, ele vai julgar algo que ninguém consegue, que são as intenções do coração. Ninguém consegue julgar as intenções do coração de ninguém, nem nós. E é isso que Deus vem julgar. Tem um comentário aqui sobre isso que eu acho bem interessante. Fala assim que as três declarações sobre Coríntios são irônicas. O modo como vem a si mesmo contrasta de modo nítido com o agradecimento e humildade explícito. No versículo 7, chegaram a ser reis. Pensam já estipular plenamente o reino de Cristo, ou considerar a si mesmo como reis sobre os apóstolos, devido à educação retórica, status social. Paulo quer que vejam como, na verdade, são pobres e dependentes do Senhor. Então, Paulo está deixando bem claro que somos, então, totalmente dependentes do Senhor. Então, por que somos pobres? Por que não somos reis? Porque continuamos dependentes do Senhor. E o Senhor dá e tira de nós o que e quando Ele desejar. Continuando, versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupa. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com suportes. Quando caluniados, e trabalhamos arduamente com. Eu tô com mania de pular linha. Com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Então, Paulo está deixando bem claro que, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a todas essas coisas,
Nós somos loucos por causa de Cristo. E ele está falando que, olha, e vocês se tornaram sensatos em Cristo. Então, o que está acontecendo, né? E ele está falando que até que estejamos passando fome, sede, necessidade de roupa, estamos sendo tratados brutalmente, não importa como somos tratados. Nós somos considerados a escória do mundo. Nós somos caluniados. Você parar para pensar, naquela época, a igreja era chamada de canibais, porque eles comiam o corpo de Cristo. Tem de vampiros, porque tomavam do sangue. Então havia várias calúnias, várias histórias sobre a igreja de Cristo. E Paulo está falando, não importa o que os outros dizem. 14. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como os meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Então, Paulo está chamando a responsabilidade para si. Olhem para mim, façam o que está fazendo. Quantos líderes hoje têm essa capacidade de dizer isso? De dizer para os membros, de dizer para as pessoas a quem ele discipula, de dizer para as pessoas com quem ele anda: olhe para mim, faça o que eu faço. Pelo contrário, eles são capazes de dizer, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então a gente tem esse tipo de liderança hoje falha, né? Que a gente percebe que elas não estão firmadas no evangelho do reino, no evangelho de Cristo Jesus, e sim firmadas em seu próprio ego e em seu próprio poder. Versículo 17. Por essa razão lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança da minha maneira de viver. Olha só, então, Paulo tinha discipulado Timóteo de tal maneira que Timóteo já era um imitador de Cristo, vendo como Paulo era, né? Porque ele continua lembrando a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Então, Paulo está achando necessário, mesmo depois de ter passado um tempo lá, ensinado aquela igreja, mesmo depois de ter passado lá, Paulo e Pedro também ensinado aquela igreja, Paulo está vendo a necessidade de mandar mais um lá, que agora ele vai mandar Timóteo para, de novo, ensinar-lhes sobre Jesus Cristo. Ensinar-lhes todas as coisas que eles precisam aprender para manter a igreja. Então, a gente está vendo aqui Paulo tendo todo este cuidado. Eu estava ouvindo ontem um pastor e eu achei bem interessante ele falando isso. Ele falou, olha, Paulo deixa bem claro em toda a sua mensagem, não estou referindo só aqui, mas Paulo deixa bem claro que eu vou montar uma igreja, mas é certeza que vão ter aqueles que vão me trair. Eles vão estar presentes ali. Eles vão estar presentes aqueles que dividem o que eu tenho. E aí ele usa este exemplo, sabe, de Jesus. Com 12 discípulos, ele colocou Judas sabendo quem era Judas e o que Judas ia fazer. Aí ele fala assim, é muito melhor às vezes você manter seu inimigo perto e você mandar ele fazer o que precisa ser feito, do que você não tê-lo perto, andando com você. Então, Paulo está deixando aqui claro, faça o que eu faço, não só o que falo. Que a gente possa seguir este exemplo, né, de Paulo.
18. Alguns de vocês se tornaram arrogantes. Será que a gente tem alguém arrogante hoje nas instituições? Principalmente depois que sobe, não gosto desse termo, mas que sobe no altar, seja para ministrar, seja para pregar, seja para levar a ceia. Então tem pessoas arrogantes e Paulo está tendo que lidar com isso dentro da igreja. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, perdão, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Olha que legal isso. Então, o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas em poder. Então, muitas vezes a gente quer convencer as pessoas com palavras e esquecemos todo o poder do Espírito que temos em nós. Que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, Paulo deixa bem claro: vocês querem que eu vá e exortar vocês com vara para colocar de volta no caminho? Lembra que a função do pastor é administrar? E o pastor, quando uma ovelha foge, ele larga as 99 na pista que vai pegá-la. E uma das primeiras coisas que ele faz é bater com a vara nas pernas para que ela não consiga mais andar. E depois de pegar essa ovelha que estava perdida, o grande pastor coloca ela em seu ombro e leva de volta ao aprisco. Então a gente tem Jesus nessa situação, né? Essa é uma parábola dele mesmo, mas se a gente parar para pensar, hoje Jesus é o pastor, o grande pastor de nossa alma e de nossa vida. E devemos então segui-lo, obedecê-lo, para que o reino, que não consiste em palavras, mas em poder de Deus, nos aceite e que sejamos levados para o reino de Deus com todo o poder e com toda a sua glória. Então Paulo fala: estou tentando levar a vocês uma correção com amor e espírito de mansidão. E assim a gente finaliza o capítulo 4. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento. Acredito que dá para a gente ler o capítulo 5. Agora falta 10 para 6. Vamos ler o capítulo 5. Se alguém quiser, fique à vontade. E conforme se for preciso, a gente vai parando. Vou lendo então. Imoralidade na igreja. Capítulo 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás,
para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha que louco que Paulo está fazendo, né? Então, Paulo ali tem uma situação bem complicada de uma imoralidade acontecendo ali dentro da igreja. E aí Paulo dá o seu veredito, né? Sobre o que está acontecendo ali. Principalmente nesse caso, onde o cara está possuindo a mulher de seu pai. Então significa que o pai provavelmente ficou viúvo, ou então tem mais de uma mulher, e o filho então tomou essa mulher para ele. A gente tem uma história dessa lá no Antigo Testamento também, que é, se eu não me engano, de Rúben, que tomou uma das mulheres do seu pai, que tomou uma concubina de Jacó. E aí Jacó tira dele, olha que louco, as bênçãos de primogenitura de Rúben é tomada dele pelo que ele faz. Assim como ela também não é passada para nem Levi, nem Simeão, também pelo fato do que eles fazem. Então essa bênção, ela acaba caindo em Judá e em José. José por ser o primogênito de sua amada, né? Então ele está falando aqui, cara, que absurdo é esse? A imoralidade entre vocês e todo mundo está comentando e vocês não estão fazendo nada. Vocês precisam tomar uma atitude para que isso não continue acontecendo. A pessoa está indo para a igreja e já sai da igreja pensando na imoralidade que vai cometer. Então Paulo está deixando bem claro, não deixe que isso aconteça. Então, se essa pessoa, por exemplo, é uma pessoa que se passa despercebida ou se chama muita atenção, que ela seja corrigida e exortada onde ela estiver, né? E Paulo já está deixando bem claro que ele já deu o meredito dela. Entregue este homem a Satanás, para que o seu corpo físico seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, Paulo está deixando bem claro, cara, condena esse cara, entregue ele. Provavelmente eles já tinham tentado maneiras paliativas de isso parar de acontecer. Mas a gente vê Paulo deixando bem claro, se ele não resolver, que ele seja entregue a Satanás. Continuando, versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Isso aqui é bem interessante para a gente aprender e decorar e isso ficar em nossa mente. O que Paulo está querendo dizer é que o pão com fermento, ele é enganoso, né? O fermento ali, ele faz a massa crescer e ficar bonita, mas por dentro é vazio. Então, na comemoração dos pães asmos, né, que a gente chama na época ali da Páscoa, no mês de Nissan, que é o que a gente está vivendo hoje, a gente tem então essa situação. Olha, vocês estão parecendo pão com fermento. Vocês são bonitos e vistosos por fora, mas por dentro é sepulcro caiado. Então, vocês precisam ser como os pães sem fermento, onde o que você vê é verdade. Olha como Paulo pega pesado nisso, sobre sinceridade e verdade do evangelho,
quando ele for levado, quando ele é ministrado. Versículo 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Caraca. Então, Paulo está deixando bem claro, né? Com quem vocês estão andando? E olha que legal isso aqui, ó, o versículo 9. Eu já lhes disse por carta. Então, isso comprova o que a gente tem falado, que a primeira carta aos Coríntios não é a primeira carta que Paulo manda à igreja de Corinto. Então, Paulo está falando, ó, eu já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Então, olha, eu já avisei antes e estou tendo que avisar de novo, porque mesmo eu avisando, vocês continuam cometendo pecado. Vocês continuam se relacionando com pessoas imorais e muitos de vocês têm se tornado imorais. É forte, hein? Porque os cristãos de Corinto não deveriam se misturar. Aliás, essa é uma carta de Jesus, de Deus, escrito por Paulo para nós, né? Vamos lembrar bem assim. Os cristãos aqui de Corinto não deveriam se misturar com a pessoa que dissesse ser irmão e mesmo assim fosse fornicador. Eles, no entanto, também deveriam evitar qualquer cristão professo que fosse avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquidor, que não comais com essas pessoas poderia ser entendido como um sinal de convivência com seu estilo de vida mundano. Os fariseus, eles tiveram essa mesma impressão de Jesus, porém estavam enganados. Você viu que é bem difícil viver isso hoje? Como que você não vai, né? Onde você vai achar uma pessoa assim? Aí, por isso, a gente vai bem mais para o pão com fermento, né? Porque é tão vistoso por fora, às vezes está ali até de terno, né? E é uma pessoa, às vezes, avarenta, idólatra, maldizente, bêbado. Nossa. E olha que interessante, Paulo está falando que essas pessoas, elas estão na onde? Estão na igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Ele não está falando para a pessoa de fora. Está falando da igreja. Nossa. É aquela ovelhinha pintada, né? Aí você lembra quando... Ovelhinha não, aquele lobo pintado de ovelha. E aí ele vai terminar esse capítulo ainda mais pesado. Então lembra que... Então Paulo está falando, cara, esse tipo de pessoas, nem ande com elas. Nossa. Nem sente para comer. Se precisar exortá-las e expulsar da igreja, faça. Olha a importância do discernimento do espírito. E você sabe por quê? Lembra o que acontece se tiver uma maçã podre no meio de um monte de um saco de maçã? Uhum. Ele vai apodrecer todas as maçãs. Diga com quem tu andas, né? Entende? Então, Paulo tá deixando bem claro, velho, se você... Então, ele tá dando a situação desse rapaz aqui que possui a mulher de seu pai. Mas a gente sabe, eu não sei, ele vai continuar falando sobre imoralidade no capítulo 6 também, mas a gente sabe que é uma região onde Afrodite é a deusa, né? É. Então, a imoralidade sexual ali é muito forte e muito pesada. Então, Paulo está falando, cara, se você... É aquele negócio, se você é a luz,
nem ande com esses caras. Porque o que vai acontecer? Se você começar a andar com esses caras, você vai começar a achar que isso é normal. Normal, vai achando normal o pecado. Isso Ah, é é natural. normal ver isso, isso não faz mal. Aí entra o demônio do nada ver o que que tem. Que é o que a igreja de Corinto estava vivendo. Não. O que que tem? Nós não fomos salvos pela graça e a graça não nos liberta, onde abunda a graça, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, já que somos salvos pela graça, todas as coisas eu posso fazer. Aí, Então, tem eu me envolver sexualmente com outras pessoas. aí ao invés do crente mudar o estilo de vida do amigo, impactar o amigo com a vida dele, viu, fica o contrário. Mais ou menos isso. Beber para ele sentir que eu sou amigo dele, eu preciso fazer o que ele quer para eu ser aceito, né? É a pessoa que, como que posso falar? Como que a psicologia fala da pessoa que precisa fazer algo, mesmo que seja errado, mas para ser aceito? Tem um nome aí, eu não lembro agora. Vamos finalizar, Diego? Vamos lá. Versículo 12. Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, ele finaliza claro aqui. Lembra que a gente bateu, já discutiu muito sobre isso. Então, Paulo está deixando claro que dentro da igreja, cabe à igreja julgar os que estão dentro da igreja se o que está fazendo é correto. É o arrancar a maçã podre do meio do saco de maçã e, jogar fora. Porque, provavelmente, o que está acontecendo? Esse cara já foi exortado, esse cara já foi falado que o que ele está fazendo está errado. Lembra que existe todo um processo? Mas esse cara não quer mudar. Então, Paulo está falando, velho, expulse esse perverso do meio de vocês. Vocês devem julgar o que está dentro, para que não apodreça. O que está acontecendo lá fora, a promiscuidade, o que as pessoas fazem do lado de fora da igreja, deixa isso para Deus. Mas vocês precisam cuidar da instituição. Vocês precisam cuidar do que está acontecendo. Lembrando que as nossas versões traz a palavra igreja, mas aqui ela é comunidade. A palavra correta é comunidade. Tem quase o mesmo sentido, mas eu acredito que traz mais uma ideia de mais proximidade. Lembrando que eram igrejas pequenas, igrejas de lar, né? Como a gente pode dizer. Não tinha um templo, um lugar. Isso vai acontecer séculos depois. A igreja, a comunidade de Cristo, ela se reunia nas casas. Aí você imagina você indo se reunir na casa deste cara que tinha essa imoralidade de estar possuindo a mulher de seu pai. A gente não tem um contexto, né? A gente não sabe qual era a situação deste pai. Mas já pensou se eu estou trazendo uma analogia, tá? A gente não sabe. Mas talvez esse pai, por esse filho possuir a mulher de seu pai, e esse pai não fazer nada, talvez esse pai esteja enfermo de cama. E às vezes não está nem sabendo o que está acontecendo. Então as coisas podem ir ficando cada vez mais sérias. E Paulo fala, olha, para que a igreja não morra, para que a comunidade não morra, para que essa maçã podre não estrague todo o resto, achando que vocês podem cometer qualquer imoralidade, fazer qualquer coisa, arranque ela daqui. Expulse esse perverso do meio de vocês. Tem que lembrar que pecado tem consequência, né? Tem um comentário aqui no cantinho da minha Bíblia, que a minha Bíblia é a Bíblia da mulher, né? Vou ler, porque achei bem interessante. Satanás é mestre em repetir-se, contando as mesmas mentiras para cada geração. Ele tinha cristãos em Corinto crendo que o corpo deles havia sido criado para o sexo,
e, portanto, o apetite sexual deles deveria ser satisfeito de todas as maneiras possíveis. Do mesmo modo que um estômago foi feito para ser alimentado e deve sempre receber o alimento. Isto era mentira naquele tempo e continua sendo mentira hoje. Seu corpo foi criado para honrar a Deus, ele não pertence a você, mas sim a Deus. Qualquer que seja o pecado sexual que exista no seu passado, sexo pré-marital, adultério, promiscuidade, Deus já a purificou de toda essa sujeira. Não volte para lá. Continue fugindo para Deus. Achei interessante. Olha o comentário que eu tenho aqui. É por esses motivos, assim, cara, que a gente precisa estudar a Bíblia num contexto todo, porque a gente entra sempre naquela palavra assim, quando Jesus disse, né, cuidado com a trave no seu olho, não julgar para que não sejam julgados, mas a gente está vendo Paulo dando uma instrução totalmente contrária a isso. Ele está dando um comentário aqui sobre isso, ele fala assim, ó, os de fora da igreja, né, que ele começa falando sobre isso, que é o não cristão, os quais Deus julgará. O cristão é responsável por julgar o comportamento de outros cristãos, não de incrédulos. Então, tanto Paulo como o comentarista, ele está deixando claro, olha, nós como cristãos, nós temos o direito de julgar o comportamento de outros cristãos, tomando cuidado. Aí eu volto lá para o que Jesus falou, tomando cuidado pelo seu julgamento não ser algo que você também está fazendo. Por exemplo, se você está pecando naquela área, você não pode querer condenar o irmão que está fazendo o mesmo pecado que você. Mas se você leva uma vida de santidade, de purificação, se você está vivendo e você está vendo uma pessoa cometendo imoralidade, às vezes aqui com uma pessoa dentro da própria igreja, você vai ficar calado? Vai deixar aquela imoralidade sexual continuar acontecendo aos teus olhos? Paulo deixa bem claro que não deve ser feito isso, e Jesus também. E aí o 13, ele fala, né, em uma exortação final. Então quer dizer o quê? Que esse cara provavelmente já foi exortado várias vezes. E aí Paulo, então, numa exortação final, Paulo cita o quê? Deuteronômio. Então Paulo, ele usa as escrituras para julgar o que deve ser feito. A responsabilidade da igreja é a mesma que a de Israel. O povo de Deus deve remover da comunidade pessoas que, de modo constante e deliberado, menosprezam a lei de Deus. Olha só que loucura, cara. Então, se você tem dentro da comunidade alguém que, ó, ele deixa bem claro que de modo constante e deliberado. Então, mesmo ele sendo exortado, mesmo ele sendo corrigido, mesmo você falando, olha, fulano, tá errado esse teu caminho. Isso vai prejudicar você e todos que estão ao seu redor. Vamos mudar de rota. Eu tô aqui, eu vou te ajudar a fazer isso. Mas a pessoa não está disposta a mudar. A pessoa ela continua constantemente cometendo o mesmo erro. Ela continua constantemente, como no caso aqui, cometendo essa imoralidade com essa mulher. E ele já foi avisado. E ele então menospreza o quê? A lei. Olha que interessante, porque aqui a gente vê quando Paulo cita Deuteronômio, e sempre Paulo está voltando, né? A gente falou isso ontem, o Antigo Testamento, significa que Jesus não apagou a lei, ela continua sendo instrumento para o nosso julgamento. Tanto para o nosso julgamento no fim dos dias, que é a base da lei que Deus vai nos julgar, como também dentro da instituição. Então, se a gente parar para pensar, a imoralidade sexual está baseado lá na lei. Entendeu? A idolatria ela é baseada na lei. Então a lei nunca foi apagada. A gente só não é mais salvos pela lei, mas é a lei que julgará os nossos passos e a nossa conduta. E eu estou falando, eu vou tentar lembrar, existem 3 tipos de lei. Existe a lei civil, existe a lei, caraca,
a lei de rituais, né? Que seria as festas, essas coisas. E existe a lei, se eu não me engano, que é a lei de conduta. A lei civil e a de rituais, ela não é mais necessária. Ela é coisa que foi dado aos judeus para aquele tempo. Mas a lei de conduta, ela nunca acabou. Na verdade, eu costumo dizer que Jesus, elevou o nível. Então, precisamos parar com esse pensamento. Eu acredito que a maioria de vocês não tem, mas existem muitos pensamentos dentro da própria igreja que falam assim, não, Jesus morreu e cumpriu a lei no meu lugar. Que absurdo, que mentira é essa? Você está precisando ler o evangelho, porque Jesus não falou isso, não. Na verdade, o que acontece é que não somos mais salvos pela lei. A lei não nos conduz a uma salvação que era muito difícil, né? Ser salvo pela lei. Porque era uma conduta de vida que nós acabávamos sendo justificados pela nossa fé em Deus. Que é o que acontece ali com Abraão, com Moisés e todos esses caras. Mas nós hoje somos salvos por Cristo Jesus, pelo meio da graça dele. Mas esse pensamento de que então não precisamos mais obedecer à lei, principalmente à lei de conduta, é um engano que Satanás colocou dentro da igreja. E aí você ouve esse tipo de frase, não é lá fora no mundo, você ouve dentro da igreja. E aí o que a gente está vendo aqui? Aí a gente está vendo, olha, dentro da comunidade, cara, a igreja está começando, não tem nem 10 anos. Já está vendo o menosprezo da lei de Deus. Por quê? Porque Paulo está levando o evangelho, né, o caminho para os gentios. Então, para eles ali, a lei, né, que Deus deu aos judeus não fazia muito sentido. A gente está falando de um povo misturado. Eram gregos, eram romanos e alguns judeus dentro. Então a gente está vendo ali gentios, né, sendo convertidos, e eles eram ministrados, eram ensinados. Provavelmente Paulo falou sobre a lei, falou sobre a conduta, falou sobre como ser, falou sobre o evangelho de Jesus, né, que a gente viu aqui no versículo 4. Mas mesmo assim, essas pessoas resolvem menosprezar a lei de Deus. Então, querendo ou não, a nossa fé ela é judaica cristã. Então, a lei dada sobre comportamento nunca foi riscada. Então, precisamos estar atento a essas coisas. E precisamos estar atento ao que Paulo está dizendo, ao que Jesus está dizendo, e tomar cuidado com as interpretações que nos agradam. Principalmente na igreja de hoje, lembra-se que eu nunca vou apontar uma igreja, eu gosto de generalizar. Então, sempre vai ter igrejas muito boas que levam o evangelho, lógico, todas têm seus probleminhas, mas uma igreja com essência. Mas a gente também tem aquelas igrejas que já não está nem mais aí para isso. Está só preocupada em crescer em números, em ter mais dinheiro. Então, a gente tem que saber equilibrar. Então, quando eu falo igreja em si, a gente tem hoje igrejas boas, e como a gente também tem igrejas que não está preocupado com o evangelho do reino, que só está preocupado em crescer a quantidade de membros, porque quanto mais membros, maior a arrecadação. Quanto maior a arrecadação, mais dinheiro há no bolso daqueles que estão liderando. Então, o que eu vou ensinar para este povo, para eles se manterem na igreja? Aquilo que é bom para o seu coração, aquilo que aumenta o seu ego, aquilo que traz consolo, paz. Não estou falando que isso é errado, mas o evangelho também é justiça, o evangelho também é exortação, o evangelho também tem condutas corretas. E é isso que está deixando de ser pregado nas igrejas. Interessante, porque você vê um texto que foi escrito há quase 2000 anos, né? 2000 anos. E para uma igreja em Corinto, e na verdade hoje esse texto ele é para muitas igrejas na face da terra, né? Ou seja, aqui, ó, rapidamente aqui no meu livro, só para finalizar aqui,
Fala assim, Paulo declara que a comunidade cristã é responsável por julgar os seus próprios membros. Deus julgaria a conduta inadequada da sociedade secular, enquanto a comunidade cristã deveria expulsar a pessoa imoral do seu meio. Um ponto que Paulo reforça citando Deuteronômio 17:7. A facilidade e a frequência com que a igreja dos dias atuais julga a ética ou o mau comportamento estrutural dos que não pertencem à comunidade cristã, às vezes, só é comparável à sua relutância em agir para reparar a conduta ética dos seus próprios membros. Temos invertido a ordem das coisas que Paulo falou. Ou seja, há muitos na igreja e há igrejas que rapidamente condenam um ato de alguém que não é cristão e estão lá falando e esbravejando e batendo no peito e falando, né? Não sou como eles, mas a própria igreja não toma uma medida em relação a quem é membro, quem é cristão, quem deveria ser exortado. Então, é isso que Paulo está falando. E o que nós temos visto nos dias atuais é isso, algumas igrejas cada vez com menos força para fazer o que tem que ser feito. É o que ele disse lá no capítulo 4, né? Eu comentei sobre a pirâmide invertida. Então, às vezes, esse tipo de pessoa é uma pessoa de bem, é uma pessoa de posse. Então, eu não posso confrontar essa pessoa, eu posso perdê-la, né? E é bem pelo contrário que Jesus ensina, que os mais humildes vão ser os primeiros, o último é o primeiro. É isso aí. Quebrando paradigmas. Então, precisamos estar atentos à palavra do Senhor, precisamos estar atentos a essas maçãs podres, precisamos nos afastar. Tipo assim, se a igreja não toma a conduta de tirar essas pessoas, que a gente também não ande com elas, que a gente aprenda a se afastar dessas pessoas. É lógico, sempre tentar corrigir, né? Só que quando a pessoa ela já não é mais corrigível, ela já não quer mais ser corrigida, então o melhor é você se afastar para que você também não seja influenciado por essa pessoa, ou no momento em que ela for julgada, você não seja testemunho dela. Não, mas fulano andava comigo e me apoiava no que eu estava fazendo. Então precisamos verdadeiramente estar atento a todas essas coisas. Fechou, gente? Vamos estar encerrando então. Que a gente tenha um ótimo final de semana, né? Que a gente possa estar voltando segunda-feira para continuar esse estudo que tem sido maravilhoso. Ver, né, como Paulo tem tratado e ensinado a igreja na sua jornada e na sua caminhada. André, você pode orar para a gente? Posso. Amém. Posso. Só arrumar. Eterno Deus e nosso bom Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo que tu tem nos preparado, Pai. Por mais essa oportunidade que nos tem dado hoje, para vivenciarmos mais próximo a ti, também por esse estudo, Pai, onde tu nos tem despertado para melhor entendermos as Escrituras Sagradas. Pai, te agradecemos por cada um aqui presente, pelos que não puderam participar. Abençoa, Pai, essa comunidade, esse grupo de irmãos, de irmãs, seja cada vez mais conosco, Pai. Nos dá força, disposição e que verdadeiramente, Pai, com as nossas obras, com as nossas ações, com as nossas atitudes, a gente possa ser representantes seus aqui na terra, Pai.
Abençoa cada um, dá um bom dia para nós. Nós entregamos todos os pilares da nossa vida nas palmas das suas mãos, Pai. Te entregamos o nosso pilar conjugal, nosso pilar dos filhos, nosso pilar intelectual, emocional, profissional, saúde, pilar social e o maior deles, o pilar espiritual nas tuas mãos. Pai, nós reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Nós somos dependentes de ti. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas faltas, nossas fraquezas, dai-nos força para a gente continuar caminhando cada vez mais e nos ajude, Pai, quando a gente não tiver mais força, pega-nos no colo e regenere o que for preciso. Graças te damos por tudo, Pai. Apresentamos as nossas famílias também, enfim, os nossos negócios, tudo confiamos em Ti, porque Tu és o nosso Deus e em Ti está a nossa confiança. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus que vive por toda a eternidade. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Cara, que coisa séria é compreender o Evangelho e como precisamos tomar cuidado com as coisas que têm invadido tanto a nossa vida quanto a instituição da igreja. Precisamos estar de olhos abertos e compreender: a lei nunca foi apagada, ela ainda é a conduta para a nossa vida, e que a gente esteja cada vez mais, então, firmados no Evangelho e na palavra do Senhor.